Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, o versículo é o versículo 24. A gente está tentando responder a uma pergunta, e a pergunta é: quantas vezes na Bíblia aparece a expressão uns aos outros? E hoje é o nosso estudo número 9, estimulando uns aos outros. E o nosso texto é Hebreus, capítulo 10, verso 24. Compartilhe aí a sua Bíblia com o vizinho da direita, da esquerda. E a gente vai hoje então aprender sobre isso. Estimulando uns aos outros. Todo mundo já achou? Olha só, a gente aprende bastante quando a gente pega um versinho e compara em diferentes traduções. Hoje é muito fácil fazer isso porque você tem um aplicativo na sua Bíblia, e lá no aplicativo tem o mesmo verso em muitas versões. Quando você não entende um versículo, aí você lê em alguma outra versão, aquilo vai estar mais claro. Eu trouxe Hebreus 10, 24 para a nossa consideração hoje à noite, em 6 versões. Olha só que interessante. A nossa Bíblia, indo mais além, que eu falei agora há pouquinho sobre ela, é a versão ARC. Você vai lá no celular e clica na ARC, é a mesma da Bíblia indo mais além, a Bíblia da igreja. Lá está escrito: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na ARA, Almeida Revista e Atualizada, está um pouco diferente. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Tanto a ARC quanto a ARA são da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. E lá está escrito assim: velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. A Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, é da editora Mundo Cristão. E lá está escrito assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A Almeida Século XXI é da editora Agnus. É uma boa tradução também. Diz: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E a NVI, que é da editora Vida, traz: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você sabe que quando vai haver uma tradução de uma língua para outra língua, cada tradutor vai ter um pouquinho de diferença, e às vezes nesse pouquinho de diferença, a gente comparando, percebe que entende melhor. Consideremos, cuidemos, velemos, pensemos, importemo-nos, está falando de consideração. Mas eu quero destacar com você agora aquelas palavrinhas que estão na cor amarela, porque são elas que nos importam mais diretamente no estudo dessa noite. Estimular, aparece 3 vezes, mas temos também animar, motivar e incentivar. O que é isso, irmãos? Estimular, animar, motivar, incentivar, está falando do quê? Algum sinônimo lhe vem à mente? Alguma outra palavra que represente tudo isso que está falando aqui? Acredito que uma palavra que resuma seja a palavra encorajar. Então a Bíblia está falando aqui de encorajamento. Os cristãos precisam encorajar uns aos outros, estimular uns aos outros, animar uns aos outros, motivar uns aos outros, incentivar uns aos outros. Por quê? Porque todo ser humano precisa de encorajamento.
Então essa é a primeira afirmação que queremos fazer no nosso estudo de hoje à noite. Todo ser humano precisa de encorajamento. Pouquíssimas pessoas, se é que existem, são tão seguras de si, que independentemente das circunstâncias estejam determinadas e sigam em frente, a verdade é que nós, na nossa humanidade e fragilidade, somos muito abençoados quando, através de uma palavra, de um gesto, ou mesmo de um exemplo, somos fortalecidos e amparados. Diante dos desafios da vida, palavras e gestos podem ajudar-nos a não desanimar e a seguir em frente. Encorajamento é muito importante. O pastor Russell Norman Champlin, comentando esse versinho, e principalmente essa palavra, a palavra paroxysmon, os gregos, eu não sei como que os gregos conseguiam se comunicar, porque, imagina, não é? Paroxysmon, umas palavras complicadas, para mim é grego. E ele, na sua coleção, versículo por versículo, e comentando esse versículo, e especialmente essa palavra, que as Bíblias traduziram aí por estimular, animar, a gente viu as palavras, ele diz que no grego se lê eis paroxysmon, que literalmente significa visando a incitação. Olha que interessante. A ideia é que as nossas relações uns com os outros devem ser de natureza tal que não sirvam de provação, mas antes de estímulo e encorajamento vital ao amor e às boas obras. Isso podemos fazer através de nossas palavras, nossos ensinos, nossa prédica da palavra, nossas conversas pessoais e nosso bom exemplo. Então essa palavra, eis paroxysmon, significa incitar. Lá na língua grega, ao pé da letra, a tradução mais literal é incitar. A ideia é associada à batalha, à guerra e à luta. A ideia é de dois soldados que estão combatendo, e há uma torcida do lado direito e a outra torcida do lado esquerdo, onde cada grupo de soldados está incitando, encorajando, torcendo, acho que essa é a palavra, torcendo. Um exemplo talvez não muito bom, mas que é próximo da ideia de eis paroxysmon, é da famosa briga depois da aula. Os entendidos entenderão, porque isso não é da época de vocês. Não é, irmão Isaac? Irmão Isaac vai entender. Te pego lá fora. Aí, meus irmãos, a notícia corria. E quando terminava a aula, estava a escola toda do lado de fora. E aí vai ter briga. E aí os dois valentões lá começavam a brigar, e a criançada torcendo. É isso, tá? Eis paroxysmon. Ao pé da letra é isso, incitar. Para os irmãos terem uma ideia, essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. Uma é aqui, em Hebreus 10, 24. E a outra é lá no livro de Atos, quando diz que Paulo e Barnabé brigam. Você lembra da história? Paulo e Barnabé brigaram por causa do João Marcos, e aí a Bíblia fala que eles se separaram. Houve uma contenda. E a palavra é eis paroxysmon. Olha que interessante. Então é uma palavra que na sua origem veio do contexto da guerra, da batalha, e que significa isso, torcer, a incentivar. Imagina que o soldado está lá defendendo a vida, e que você está lá do lado de fora dizendo, vai lá, você vai ganhar. É isso, sabe? É incentivar, é encorajar, é fortalecer com palavras. Essa é a ideia. Claro, a palavra grega nasce nesse contexto, mas no contexto espiritual, isso significa dizer que o crente tem uma luta.
E que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. A vida cristã não é piquenique, a vida cristã não é passeio, a vida cristã é batalha. Há um diabo e todo um exército de demônios se levantando contra nós. E aí, se a gente sabe que os crentes estão torcendo pela gente e encorajam a gente, meus irmãos, minhas irmãs, isso faz diferença. Então, a primeira coisa para a gente entender é isso: todo mundo precisa de encorajamento, porque todo mundo enfrenta lutas. É como diz aquele versinho lá do Juca Pirama: não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes, que aos bravos só pode exaltar. Não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. E aí, se a gente está na luta, a gente precisa de encorajamento. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes, que aos bravos só pode exaltar. É uma forma de encorajar e ficou registrada lá na poesia e na literatura do Brasil. Mas vocês sabem que muito antes da descoberta do Brasil e da composição deste poeminha, a gente já vai encontrar Deus fazendo encorajamentos. Meus irmãos, minhas irmãs, algo de maravilhoso sobre Deus, e tem tantas coisas maravilhosas sobre Deus, mas esta é mais uma. Uma das coisas maravilhosas sobre Deus é que Deus é um Deus de encorajamento. Deus é um Deus que encoraja. Deus é um Deus estimulante, encorajador. E na Bíblia você vai encontrar vários versículos que são palavras de encorajamento. Muitas. Eu trouxe para a gente considerar hoje 6. E eu queria que você escrevesse o seu nome no alto de cada uma delas, tá bom? Como se fosse Deus falando para você, porque na verdade no fundo é. A palavra do Senhor nos fala seguidamente para a gente não desanimar. Vamos ler juntos? Vamos lá, todo mundo lendo junto. Deuteronômio 31, 8. Quero ouvir os irmãos. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Varão, coloca o seu nome lá no alto. Coloca o seu nome no começo da frase e depois põe uma vírgula. Minha irmã, considera que isso é Deus falando para você. Tá bom? Agora vamos para Josué. Esse é bem conhecido, a gente sabe de cor. Vamos falar juntos? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Deus que nos fez conhece a nossa estrutura, a nossa fragilidade, conhece a nossa luta, a nossa dificuldade, e por isso nos encoraja e nos tranquiliza com promessas como essas. Vamos a mais 2 palavras de encorajamento? Vamos ler agora Isaías, todos juntos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Ele está encorajando a gente. A gente está lá igual Davi diante do Golias, igual Josué diante da muralha, e Deus está dizendo, vai em frente, não temas. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Deus está nos encorajando, nos estimulando, dizendo, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir. Outro profeta, Jeremias, vamos lá, Jeremias 1,19, vamos ler. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Irmãos, isso é bonito, não é? Coloca o seu nome na frente.
Coloca o seu nome na frente. Deus está dizendo isso porque Ele está vendo o que você está passando. Então toma posse, acredita, coloca o seu nome na frente. Pelejarão contra ti. Deus não vai te enganar não, olha. Pelejarão contra ti, vai ter luta, vai ter oposição. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais duas para a gente terminar. Lá do Novo Testamento agora. Vamos ler bem alto, bem bonito. Atos 18, 9 e 10. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Coloca o seu nome na frente desse versinho, marca lá na sua Bíblia. É promessa de Deus para você, é encorajamento. Para terminar, um verso lá do Apocalipse. Vamos todos juntos? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus disse isso para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja pequena, não tinha poder político, não tinha poder financeiro, não tinha poder de nada, só podia contar com o poder de Deus. E Deus disse, fica tranquila, porque eu coloquei diante de você uma porta aberta. Deus disse isso para a igreja de Filadélfia, eu acho que Ele diz isso também para a igreja batista de Mata da Praia, e Ele diz para qualquer igreja que, embora reconheça a sua fraqueza, guarde a palavra de Deus e não negue o nome do Senhor. Depois dessa cartinha tem a carta para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se achava rica, e aí Jesus vai dizer, na verdade você é pobre. E as ruínas lá de Laodiceia apontam realmente para uma igreja muito próspera, ali naquela cidadezinha da Ásia Menor, e parece que os primeiros cristãos de Laodiceia eram pessoas abastadas, mas Deus disse, é uma igreja morna, porque vocês estão confiados no dinheiro, na projeção social, na influência política. Já a igreja de Filadélfia não tinha nada disso, mas tinha Deus. E por isso encontrou diante dela uma porta aberta. Irmãos, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus, é um Deus que encoraja. É um Deus que estimula. É um Deus que fica na torcida quando você está no campo de batalha dizendo, vai lá! Mas não apenas isso, é um Deus que entra no campo de batalha e luta com você. E está do seu lado e te ampara. Amém, queridos? Então vamos adiante, já estamos quase terminando. Se nós precisamos de encorajamento, e se o próprio Deus nos encoraja, o que nós temos que fazer uns com os outros? Temos que nos encorajar. Então, através das nossas palavras, dos nossos gestos e do nosso exemplo. Primeiro, encoraje o seu irmão. Estimule o seu irmão. Quantas vezes a gente precisa de alguém que fale, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, você vai conseguir, você é capaz, você dá conta, não é? E quantas vezes a gente diz isso para alguém? Há poder nas nossas palavras, inclusive o poder de colocar em pé alguém que está desanimado. Palavras, irmãos, nós temos que usar essas palavras com os nossos filhos. Palavra de pai, palavra de mãe, para filho é profecia, porque filho acredita, leva a sério. Pode ser bênção ou maldição, mas há alguns pais que só criticam. Você não é capaz, você não vai dar conta, você não faz nada certo. E aí está sendo boca de Satanás, ao invés de ser profeta do Senhor. A gente precisa usar palavras de encorajamento com os nossos filhos. Você é uma pessoa maravilhosa, você é um ser humano raro,
Olha, eu admiro isso em você, você tem essas qualidades, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir, você vai fazer, vai ficar tudo bem. Segundo, exemplos. A gente não encoraja só falando, a gente encoraja também num gesto, numa ação, num sorriso, num aperto de mão, num telefonema, num presentinho. A gente também encoraja com o nosso exemplo, não é? Às vezes a gente fala que uma pessoa é uma inspiração, porque é um encorajamento para a gente está na luta, mas vê aquele outro irmão lutando com fé, com um sorriso, e o exemplo dele nos contagia. E eu queria que você lembrasse sempre disso, quando você desanimar, quando você pensar em entregar os pontos, lembre-se de que tem alguém aprendendo a seguir Jesus olhando você. Isso é muito sério. Lembre-se de que tem alguém aprendendo a seguir Jesus olhando você. Você é inspiração. Você pode até não saber disso, mas você é. Então, irmãos, nós precisamos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Claro, a Bíblia não está falando de encorajar a fazer coisa errada, não é? O texto fala: estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras. Você não vai chegar para um filho e falar que é certo uma coisa que é errada. Ah, pai, eu vou roubar a borracha do meu coleguinha porque eu achei bonito. Vai lá, filho, te dou força. Você não vai fazer isso. Está dizendo, nos estimulemos ao amor e às boas obras. Mas se é a algo bom, seja uma torcida na vida de alguém. Há uma história de um escritor que estava viajando. Ele pegou o carro e saiu pelo mundo, estava viajando, e ele parava em algumas cidadezinhas, e uma cidadezinha que ele parou ficava na beira do mar, uma vilazinha pequena de pescadores, e ele chegou lá com o carro dele, foi até a beira da praia. E quando ele chegou lá na beira da praia, ele viu que estava havendo uma confusão, um tumulto. Ele saiu do carro e foi ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era o seguinte: tinha um rapaz daquela vila que tinha decidido sair para fazer uma volta ao mundo. E ele tinha um barco à vela, e ele estava equipando, preparando ali o barco para sair numa longa viagem. E a vila inteira, a cidade inteira, estava ali e dizendo para ele: não vá, é perigoso, volte, não vá. E aquele escritor viu aquela cena e aquilo o incomodou tanto, e ele começou a gritar: vai com Deus, nós temos orgulho de você. Você é uma pessoa corajosa, Deus te guie, que você volte trazendo muitas novas experiências para compartilhar. E aí aquele povo que estava falando contra começou a se calar. E disse que aquele moço agradeceu, deu tchau para todo mundo, e içou a vela, e saiu com o barquinho, e foi até perder de vista. Eu acho que às vezes a gente coloca empecilho para as pessoas, até com boa intenção. Não vai não que você vai se machucar. Não vai não porque é difícil, porque a gente quer proteger. Mas o que nós deveríamos dizer é: se Deus colocou esse sonho no seu coração, vai lá, conta comigo, você é capaz, vai dar certo. E se cair, ralar o joelho e chorar, você tem um colo, um abraço aqui comigo, mas não se deixe intimidar. Quero terminar com uma declaração do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, onde ele fala: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Outras versões dizem: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele
que está cansado. O nosso Deus é um Deus de encorajamento. Mas nós precisamos encorajar uns aos outros. A pergunta então é: estamos fazendo isso? E se não estamos, vamos assumir o compromisso de fazer a partir de hoje. Que você seja um encorajador ou uma encorajadora da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais e dos seus irmãos. Porque quando a gente pensa em seguir em frente, às vezes as pernas bambeiam. Mas é sempre mais fácil quando tem alguém dando força e quando tem alguém que diz: conta comigo, estamos juntos.